Olá, meus queridos alunos, professor Luiz aqui com vocês, tá, gente? Nós vamos aí dando início à nossa unidade 3, certo? Filosofia do terceiro ano, páginas 276, 277. E aí a grande questão da filosofia atual, da filosofia contemporânea, né? Qual o sentido das coisas? Nós vamos ver que há uma mudança então no foco aí a partir aí do século XX, né, em meados do século XIX, início do século XX, né, e que vai mudar o rumo da filosofia. Questões que são hoje muito relevantes para o nosso dia a dia, certo? Qual o nosso sentido, qual é o sentido real das coisas? Se alguém souber, já me fala, por favor. Então vamos seguindo aí os nossos slides. E aí tá, gente, o século XX é um século muito dramático e muito fascinante, né? Nós vamos estudar aí o século XX, é um século gigantesco de transformações na sociedade humana, transformações tecnológicas, sociais, políticas, coisas que no mundo nunca tinha visto antes, novidades, né? Homem na Lua, desde os avanços tecnológicos, as mudanças políticas, certo? Coisas que aconteceram, nascimento no final aí de uma sociedade de consumo. É um século extremamente contraditório, certo? Suas contradições vão provocar uma insegurança, uma surpresa, né? Vai deixar todos, né? Muitos com a sensação análoga a quem se tem observar personagens, né, representadas nessa grafite, né? Aqui que a gente vê aí nesse slide, a moça comprando, de repente caindo, carrinho de compra ali representando o consumismo, o capitalismo, mas caindo num abismo. Isso representa muito bem a nossa sociedade de consumo, tá, gente? Então, será que esse é o verdadeiro sentido? Essa compra, esse exagero, esse consumismo? Qual é o sentido das coisas, então, para nós? E essa transição, então, ela é marcada, em certa medida, com um período dos problemas e das contradições que acompanharam a expansão do capitalismo ainda no século XIX, tá, gente? Duas guerras mundiais, movimento de revoluções socialistas, tá? Os regimes totalitários, aí a gente vai citar o nazismo, o fascismo, o próprio stalinismo, né, que é um movimento dentro das revoluções socialistas, é o desenvolvimento da utilização da bomba atômica, a partilha do mundo em áreas, né, de influência, né, bipolarismo, né, o mundo bipolar, a derrocada do poder soviético, na verdade, a falência, literalmente, desse mundo comunista, socialista, né, isso realmente quebrou-se, né, e esses são aspectos que moldam, que formam esse século aí de transformações que foi o século XX. Por isso aí o livro ao lado aí escrito, né, essa é a capa de um livro chamado Era dos Extremos, né? O século XX é um século assim onde a humanidade ela não descansou. Foi um século assim extremamente ativo para a história, para o contexto humano, tá? E é isso que nós, hoje, já no século XXI, colhemos seus reflexos, né? Nós colhemos essas características que vão surgir aí no século XX. Então, gente, o século XX é marcado por acontecimentos extraordinários na vida do homem, tá? Principalmente nas áreas da ciência, da tecnologia, aparecimento, o desenvolvimento do avião, do rádio, descoberta da radioatividade, formulação das teorias da relatividade, da origem do universo, a invenção da televisão, do computador, revolução eletrônica, conseguiu-se decifrar o DNA, a fabricação, lançamento de satélites no espaço, a internet,
o clone de mamíferos, tá? Entre outros progressos, todos os progressos científicos, né? Isso vai alterar o modo que os indivíduos, que as pessoas lidam com o seu cotidiano, certo? Como é que essas pessoas veem esse cotidiano? Muito provavelmente a pessoa aí da década de 50, ela não tem a mesma visão, né, de 1950, de uma pessoa aí dos anos 2000, certo? É uma visão de mundo totalmente diferente, certo? E isso vai moldar todas essas transformações, então vão moldar, vão modificar a vida dos indivíduos, das pessoas que hoje estão presentes no planeta, ok? E isso vai atingir a filosofia também, tá? A nossa filosofia aqui que a gente está estudando, certo? Há uma consequência, né, dessa nova situação dentro da filosofia. O foco do pensamento filosófico também vai mudar. Antes, né, a gente pode falar que boa parte dos pensadores se dedicava aos temas relativos ao conhecimento, a chamada epistemologia, o epistemológico, né? Ô, palavrinha difícil, né? São correntes filosóficas, principalmente aí do século XIX, século XX, que se dedicavam ao conhecimento, pura e simplesmente, né? E que agora passam a se dedicar ao sentido, né? Ou à significância, o que significa por ser humano as coisas, né? O que estabelece essas coisas para o ser humano, na verdade. Então muda-se o foco, né? Ele se torna mais específico. Agora, então, a linguagem passa a ser o foco da análise, tá? Os pensadores entendiam que o sentido das afirmações das pessoas eram um pressuposto para o conhecimento, tá? Por isso mesmo, alguns especialistas denominaram esse momento de filosofia semântico-hermenêutica, tá? Nessa semântico-hermenêutica, então, se buscou responder a questões como qual a relação entre o que é a afirmação e o mundo, o que é afirmado e o mundo, né? Qual a relação entre o sentido e a realidade? O que é sentido? Então, aí se tornam questões bem mais profundas, tá? E a complexidade dessa nova sociedade, então, levanta novas questões, né? Novas reflexões filosóficas, né? Que vai, então, falar sobre a mudança dessa sociedade, que geram novas possibilidades e novos problemas a serem investigados, né? Por exemplo, papel da ciência e da tecnologia na vida social, a importância que o ser humano dá para a imagem e para a linguagem visual. Ora, estamos aí, né, no mundo dos Facebooks, dos WhatsApps, dos ficheiros sociais, né? O consumismo, né? Todo mundo quer consumir e consome-se as coisas de forma muito rápida, né? Todo mundo quer o imediatismo, né? Nas relações, inclusive, certo? A relação dos indivíduos contemporâneo com o tempo, né? Então hoje a pessoa já tem uma visão diferente do passar do tempo, né? E as angústias na sociedade contemporânea, essas angústias mudam, solidão, as pessoas cada vez mais apreensivas, as pessoas que querem, né, faz uma postagem lá, o cara quer que seja curtido, se não for curtido, não tiver tantos mil likes, a pessoa entra em desespero, se não tiver tantos seguidores, se perder seguidores, se tiver dislike na postagem, nossa, vamos dar dislike na aula do professor, aqui aula de filosofia, o professor aqui vai chorar. Então são essas questões, são essas angústias, esses temores novos que a sociedade então passa a enfrentar. E aí fica a nossa pergunta, né? Qual é o verdadeiro sentido da vida? Certo? O que nós buscamos então? O que é importante para o ser humano
Qual esse sentido, então, que nós temos hoje na sociedade contemporânea. Então, gente, essas diferenças entre as principais correntes filosóficas contemporâneas, né? Hoje nós podemos citar aí a filosofia analítica e a fenomenologia, né? Os fenômenos, né? Que buscam formular teorias da significação, desses significados, né? E é o que nós vamos ver nessa unidade, certo? Aqui para o terceiro ano. Tão importante hoje, questões de filosofia têm caído muito em questões também, tá? E estudaremos então essas teorias e refletiremos os principais problemas na sociedade atual, na sociedade contemporânea. Por isso é muito importante esse módulo para a gente, tá ok? Vamos seguir então em frente essa semana e passar para o estudo dirigido. Então, gente, a gente vai fazer uma leitura introspectiva, refletiva aí do livro, né? Folhas 276 a 277 do livro didático, certo? Não quero uma leitura rápida, eu quero uma leitura introspectiva. Eu vou ler, vou tentar compreender, vou meditar, vou pensar sobre, né? Vamos assistir os vídeos aulas, né, que o professor está postando, está fazendo aqui agora, e responder uma questãozinha aí no Classroom, certo? Vamos fazer aí uma pequena redaçãozinha aí, uma análise aí rapidinho, certo? Para vocês já ir acostumando escrevendo, tá? E aí fica a mensagem, não, no sol nasce para todos, mas a sombra só para quem faz por merecer. Olha lá a filosofia de Facebook, meu povo, mas vale muito a pena, certo? É melhor a sombra que o sol, tá? Então você tem que fazer merecer sua sombrinha aí, tá? Senão você vai ser só mais um na multidão. Um abraço, uma boa semana, gente. Vamos estudar aí. Eu quero sombra e água fresca.